Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ariane, professora de Ciências. Vamos para mais uma aula aí na 7ª série da Educação de Jovens e Adultos da MF Vila Tomazini. Vamos lá, então. Na semana passada, nós fizemos uma atividade em que nós tínhamos que identificar o que eram os seres vivos e os elementos não vivos. Nessa atividade também, nós tivemos um pequeno texto falando sobre a teoria celular, de que todos os seres vivos são formados por células. Pois bem, continuando nesse assunto, hoje nós vamos falar sobre a estrutura celular, sobre a célula. Quais são as partes que formam uma célula? Essa é a nossa atividade de hoje. Então, aqui nós temos, olha, a célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos. Assim, os seres vivos eles podem ser formados por uma única célula, como é o caso das bactérias, ou por várias células, o nosso caso, né? Os seres que são formados por uma única célula são chamados de unicelulares. Já os que são formados por várias células são organismos pluricelulares. Então, como eu disse para vocês, o principal exemplo de organismos unicelulares são as bactérias. Elas são estruturas muito simples, formadas por uma única célula, mas podem ser consideradas como ser vivo, né? Afinal, a célula é uma estrutura viva. A célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Já os outros organismos, como plantas, animais, nós, seres humanos, né? A gente possui várias células. Nós somos organismos pluricelulares, aliás, são trilhões de células. Bom, para observar uma célula é preciso de um equipamento próprio, né? Esse equipamento chama-se microscópio. Então, o microscópio é o equipamento que vai permitir a observação das células. E quando se observa as células, o que nós encontramos é algo parecido com isso, né? A célula, ela tem 3 partes fundamentais. A membrana plasmática, que é esse envoltório aqui, ó, de volta nesse revestimento externo, esse envoltório externo, então é a membrana plasmática. Essa região aqui, ó, do meio, que é o citoplasma, toda essa região rosa aqui nessa imagem corresponde ao citoplasma. E aqui o roxinho é o núcleo, tá? Cada um deles tem um papel importante para a célula. Por exemplo, a membrana plasmática, ó, ela faz o revestimento, ela dá proteção para a célula e ela tem uma característica muito importante que nós chamamos de permeabilidade seletiva. O que isso significa? Significa que a membrana seleciona as substâncias que entram ou saem da célula. Ela controla a entrada e saída de substâncias. Já o citoplasma, ele é formado por água, por minerais, por proteínas. É toda essa região aqui onde ficam umas estruturas menores chamadas de organelas citoplasmáticas. Na próxima aula a gente vai falar sobre as organelas citoplasmáticas. E aqui a gente tem o núcleo, que é onde fica o nosso material genético. Que material genético? O DNA. Então vejam, estas são as 3 partes que formam uma célula. A membrana plasmática, que é o revestimento, o citoplasma, que é onde ficam as organelas citoplasmáticas, ele é formado por água, minerais, proteínas, e o núcleo, que é onde fica o material genético, certo? Bom, agora que vocês já conhecem as 3 partes principais de uma célula, já sabe a diferença entre seres unicelulares e pluricelulares, vocês vão conseguir responder aí as questões, tá? Então, coloquei 3 questõezinhas para vocês, coloquei aqui como aplicando conhecimentos. Vocês devem responder no caderno, tá? Como esse texto é curtinho, se vocês quiserem, pode copiar no caderno essas informações. Acho importante, copia no caderno e responde, afinal ele é curtinho, então dá para vocês copiarem tranquilamente, tá bom? É isso. E aí na nossa próxima aula, como eu sempre faço, eu vou gravar também uma aula com a correção detalhada. Mas quem quiser já vai me mandando, fez, tira foto, me manda, porque aí eu já vou registrando aí a realização das atividades por vocês, ok?
Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.